Semana, a nossa live que observa movimentos celestes, ingressos, aspectos, conjunções, quadraturas, a nossa companhia de engenharia de tráfego que aborda o céu astrológico, as situações que envolvem a semana, período especial aí que termina o mês de abril, entra o mês de maio, com conjunções, conjunção Marte-Netuno, Marte chegando a Áries, tem Lua minguante, tem aspecto de Vênus-Plutão, tem Plutão retrogradando, tem movimentos interessantes aí para observarmos ao longo do período. Boas-vindas, boa tarde, noite, madrugada a quem chega. Boa noite, Elis, pessoal que nos acompanha ao vivo e a cores na gravação, o que assistirá ao longo da semana também e poderá ter a nossa análise periódica semanal ao tempo que bem entender, né? Como estão todos, temos aí movimentos interessantes, temos aí semana de conjunção Marte-Netuno no fim de semana, né? Também, boa noite, Ana Carolina, temos também Marte em Ares depois, né? E começando aí, o Mercúrio ficou direto nessa semana, desde ontem, quinta-feira, né? Algumas coisas fluindo melhor, algumas coisas andando, desestagnando, podemos repassar questões, podemos dar melhor andamento em temas que estavam muito ali estagnados, travados. Boa noite, Ana Martins, com Mercúrio direto também, às vezes algumas questões um pouco confusas anteriores que não tínhamos tanta precisão de informação podem fluir melhor. Algumas entregas acontecem, alguns andamentos de serviços e comunicação também, né? Então é um fluxo um pouco mais natural, mais fluente de algumas questões, né? Com Mercúrio agora direto tendo essa condição, né? Então a semana começa com conjunção Marte-Netuno, né? Marte-Netuno. O Raulzito, eu sou astrólogo, gostaram? Para acalhar, né? Acalhar com a live, com o tema astrológico. Então temos conjunção Marte-Netuno, temos aí um tempo curioso para um novo ciclo. Marte-Netuno é uma grande conjunção, é uma conjunção bienal. Vou fazer aqui uma margem aqui de desenho para que ela aconteça ali, ó, para vocês verem, ó, Marte conjunto a Netuno, tá? Temos aí a conjunção acontecendo. Boa noite, eu sou Patrícia. Boa noite, pessoal que nos acompanha, nos chega, olha só, já no fim de semana, né? Ela já está rolando, viu, gente? Não é porque é domingo, domingo é precisão, mas se eu pôr aqui 27, 26 aqui que estamos na gravação, você vê lá, ó, conjunção Marte-Netuno, tá? Ela é bienal, ela acontece de 2 em 2 anos. Todo encontro de Marte com algum astro mais lento que ele, também com o Sol, é uma conjunção bienal. Ali, 28 graus de peixes, vale o olhar para ela, né? Então ela pode despertar starts, ela pode despertar ciclos novos, né? Desafio com foco. Conjunção Marte-Netuno pede uma atenção para com foco de algumas questões, não dispersarmos à toa, não perdemos tempo com decisões ou iniciativas por pilhas desnecessárias. Boa noite, Cris! Não perdemos tempo com pilhas desnecessárias diante de certos assuntos, diante de certos temas, pilhas exageradas, né? Marte conjunto Netuno às vezes dá um gasto de energia desnecessária com às vezes temas irrelevantes, mas por outro lado, está em peixes, é uma conjunção em peixes, então o que envolve o criativo, o que envolve o artístico, né? Seja por lazer, aí no final de semana, um showzinho musical, meditação, temas espirituais que despertem ou exercitem as nossas crenças, o nosso apreço cultural, musical, criativo, também fica acrescido, digamos assim, fica acentuado. Nada melhor que uma conjunção Marte-Netuno para degustar de temas de
de arte, cultura, espiritualidade, um certo refúgio também, quem puder, né? Então ali, ó, a conjunção Marte e Netuno marcando esse ciclo. Mas vale o cuidado para não perdermos impulsos, energias com coisas desnecessárias, com algo que às vezes a gente fica um pouco, né, depreciativo, pilhado, ou saia do foco, né? Então vale a atenção para a gente não dispersar à toa com certos assuntos. Então é interessante para práticas culturais, para terapia, especialmente aí nessa final de semana entrada até segunda-feira, quando Marte ingressará em Áries, né? Vale um cuidado aí no fim de semana com alguns excessos, quem tem um apegozinho, bebida, cigarro, né? Não exceder um pouco além da conta, né? Bebida de direção nunca combina, nunca esquecer, né? Não esquecer também de questões compulsivas, até com alimentação, remédio. Às vezes o Marte e Netuno faz a gente perder um pouco a noção dos nossos impulsos, às vezes, os nossos arredores, tá? Então quem tem um certo apegozinho, viciozinho, uma compulsãozinha, vamos modere moderadamente, né? Mesmo quem bebe socialmente, cuidado para não passar da dose, né? Fica lá, uma, duas, eu já paro. Vai uma terceirazinha, né? Alto lá, Marte e Netuno às vezes dá um chamariz ali para um apegozinho, vixe, a parte química, cuidado aí com um remedinho extra fora de hora, às vezes dorme demais, né? Perde a hora, não perder o foco, né? Conjunção Marte e Netuno às vezes dá alguma alternância aí no sono. Quem andou aí com problema para dormir nessa semana não estranha, aí o Marte conjunto Netuno é possível, né, que possa ter dado uma sinalização, tá? Então vale um cuidado, vale aí uma atenção também nesse contexto, certo? Temos, começando a semana, terminando aí o mês de maio, Vênus chegando a Touro, Vênus em Touro. Vênus em Touro é uma posição interessante, uma posição de domicílio. Olha lá, Vênus chegando a Touro já na segunda-feira ali, Vênus em Touro, 29 de abril, Vênus por Touro. Vênus em Touro, né? É um dos signos que Vênus rege, né? Vênus em Touro é interessante para chamar para um café, para fazer um social. É um tempo de maneira cuidadosa com questões materiais também, né? Essa semana tive com insônias desde terça-feira. O tempo que intensificou a conjunção Marte e Netuno aí, Ana Martins. Acho que deu uma sentida interessante, né? Então esse é um ponto a se observar. Mas a questão de Vênus em Touro chega aí na segunda-feira. É um tempo diferente, um tempo mais cuidadoso com questão material, com finanças, com temas materiais financeiros, com questões que às vezes a gente pode lidar com a economia. Para lidar com o imposto de renda também é interessante, né? O pessoal que está fazendo a declaração, observando aí, né? Dando um remanejamento. Então, Vênus em Touro, marcando aí o ingresso a partir de segunda-feira, dia 29. Deixa eu confirmar se é segunda mesmo, para não dar um perdido aí. Mas é segunda, Vênus em Touro chegando aí na parada, tá? Vênus em Touro, dia 29. Isso, dia 29 de maio. Segunda-feira, cedinho, já Vênus em Touro. Então vale um cuidado aí com as questões estética, de moda também. A gente pode observar algumas tendências interessantes aí acontecendo em termos de debate, assunto, conversa, a parte estética, né? de consumo também, né? Deixa eu ver a colinha aqui que Vênus em Touro também para certos prazeres, um cuidado com consumo também de certa forma, né? Embora Vênus esteja em domicílio, às vezes a gente pode ficar um pouco mais aguçado, né? Daquela passadinha no shopping, cuidado, não vai gastar mais do que tem ali, né? Fim do mês, né? Dá uma controladinha no impulso. Marte e Netuno também está
acontecendo. Depois o Marte vai chegar em Áries, falaremos também. Mas Vênus em Touro requer um cuidado com, com os pertences, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente precisa também, né? Porque às vezes a gente fica numa disposição de querer consumir, esquece se esse consumo realmente é necessário, realmente é importante, ou é meio por modismo, né? Mas por outro lado, Vênus em Touro é interessante para um cuidadinho aí na estética, dar uma ajeitadinha ali no visu, né? Quem puder, quem tiver numa, numa disposição, um tempo mais até propício, especialmente entrando a semana, né? Numa num olhar aí pro estético, aquele tapa no visu, uma coisa aqui, uma massagem ali, cabelo, né, ajeitar, tal, até para o corpo, até para alimentação, até para uma questão nutricional, até para uma questão de dieta, né? Vênus em Touro tem também essa probabilidade de disposição para a questão do consumo e os chamados aí para uns cafés, uns almoços a dois ou entre amigos. Saudações, Juliana! Então, Vênus em Touro também dá uma propensão para uma disposição diferenciada num paladar. Às vezes a gente pode saborear um pouquinho diferente alguma coisa que a gente queria, né? Vai dar uma provadinha no pão de mel. É interessante para dar um presentinho para alguém associado à moda ou alimentação, né? Aí Dia das Mães aí chegando, né? Então pode ser um tempo interessante para fazer um agrado maternal. Favorável a retomadas de conversas suspensas, meu ascendente é touro. É interessante, eu sou Patrícia também conversa, aproveitando que o Mercúrio retomou para movimento direto. Dor de garganta, Cris, dor de garganta é complexo, né? Isso não é uma virose, né? Para quem chegou atrasado, eu falei aí da conjunção Marte-Netuno, a conjunção Marte-Netuno também dá uma tendência um pouco suscetível a essas questões de virose, né? Mas por outro lado, ela pode envolver uma nova etapa nas questões de vacinação, nas questões de tratativa, cura, né, de certa forma. Então pode ser um tempo interessante para um upgrade dessas questões que a gente vem vivenciando no sentido social de epidemias, viroses, né, dengue, gripe e tal. Tá? É, falei de Marte Netuno também do desafio da dispersão, né, do impulso, do exceder, às vezes com certos vícios e tal. Né? E no Vênus em Touro, aí vale para a questão alimentar, no sentido do apurar, né? Do apurar o paladar, o gosto. É garganta touro, Cris, mas dependendo do que envolver a garganta, se for por consequência de uma baixa energética ou virose, pode ter uma relação com a conjunção Marte-Netuno também, né? Mas sim, o fator da garganta, faringe, laringe, né? A parte que faz a mastigação, a boca em si tem um que aí da vertente taurina, paladar em geral, né? Vênus em Touro tem essa questão do consumo que eu falei, né? Posturas mais práticas são bem-vindas na relação. Vênus em Touro às vezes pede o exercício da demonstração de afeto mais prático, né? Tudo bem que é uma posição de terra, mas das posições de terra, às vezes, Vênus em Touro é a que tem uma propensão a demonstrar de uma forma mais, né? Gosta de um certo abraço, um certo, né, chamego, né? Então tem um quesinho aí, um Vênus em Touro, às vezes uma disposição um pouco mais de demonstração prática de afeto. Às vezes, num convite para jantar, um convite para um café, seja casal, seja paquera, seja amizade mesmo, né? Então, um tempo interessante para convidar aí uns cafés, né? Para um almoço, um lugar assim legal para fazer um break, um coffee, né? E presentes, né? Por que não? Um presentinho para a mãe, Dia das Mães chegando, mais ali para mais já começar a arquitetar um gasto especial. E as questões de moda, as questões de vestimenta, questões de finanças, parte material, que de certa forma Vênus em Touro dá uma certa propensão à reflexão do consumo que a gente precisa ter ou economizar, num sentido amplo aí das necessidades, certo?
Terça-feira tem Marte em Áries. Olha só, falamos do Marte e Netuno. Terça-feira tem Marte em Áries na jogada, tá? Então Marte em Áries aí já tem uma outra pegadinha marciana. Vamos ver o Marte em Áries ali, ó. O Marte chegando ao Áries, né? Aqui é o Áries, ao 0 grau, Marte chegando a Áries, tá? Será terça-feira, eu acho que é terça mesmo, deixa eu só confirmar aqui. Mas o Marte em Áries, ele tem essa dinâmica de um ponto de partida para tomada de decisão, de um ponto de partida para... Isso aí, terça-feira, meio-dia e 30, meio-dia e 32, Marte em Áries. Marte é o regente de Áries também, né? Marte ele está no signo que ele rege. Então isso tem às vezes um fator positivo interessante para uma tomada de iniciativa, uma melhor motivação para algumas questões. Às vezes na conjunção Marte-Netuno a gente estava ali numa falta de foco, um desafio com dispersão. Quando Marte chega em Áries, ele passa a marcha, né? Dá uma aceleração. Né? Né? O Marte em Áries é compatível com uma aceleração, dar movimento a pendências, passa para a segunda marcha ou para a terceira, dá um ritmo novo. Mas vale um cuidado com a ansiedade, vale um cuidado com não querer resolver tudo, né, metendo de cabeça. Vai dar uma acelerada, vamos indo, vamos na toada. Mas Marte em Áries às vezes quer pular do 30 para o 120 em alguns segundos, né? Vamos na manha, calma e elegância, né? Então Marte em Áries requer esse cuidado com a ansiedade, um cuidado para também não querer resolver as coisas por si, cada um por si, Deus por todos, né? Hoje aprendi, a vida é um jogo, cada um por si, Deus contra todos, né? Titãs, né? Cuidado aí com cada um por si, e tal, eu resolvo, deixa que eu faço, né? Marte esteve em Áries pela última vez. Marte, quando ele chega em Áries, ele está voltando. Oi, Mini Mônica! Marte, quando chega em Áries, ele volta. Marte, quando chega num signo, é uma volta depois de 2 anos. Então, a última vez foi lá em maio de 22, tá? Então, às vezes, alguns emaranhados daquela época podem ter um upgrade, uma transição, né? Quem tem Marte em Áries, ou quem tem ascendente em Áries, ou quem é de Áries, pode ter um impulso aí para tomada de decisão, para direção de questões, né? Obrigado, Mini Mônica, aí pelo horário tarde português, o pessoal que está da Espanha, o pessoal que está na Península Ibérica, né? Então vale aí menção honrosa pela audiência. O Marte em Áries, para terça-feira que chega, é interessante para tomada de decisão. Tem Marte em Touro, Ana Martins? Daqui a pouco, daqui uns 2 meses, ele chega em Touro, tá? Tem Marte, tem a casa 2 em Áries, Ana Carolina. Então, ele dá um impulso aí nas questões de finanças, gastos, vale uma atenção com meia-noite e 18 aí em Portugal. Ô, menino, muito obrigado pela audiência tardia no virar do fim de semana. O Marte em Áries, então, vale essa atenção com ansiedade, com tomada de decisão por impulso. Aí quem tem na 2, por exemplo, igual a Ana Carolina, despesas, né? Gastos em excesso, né? Ou, na verdade, às vezes pode até servir para uma tomada de decisão de algo que possa precisar comprar também ou fazer, no geral, tá? Então tem esse ponto interessante. Cuidado com o não querer resolver as coisas por si só, exercício para lidarmos com tensões de outras pessoas, né? Por exemplo, a mínima casa 3 é parentes, irmãos, né? Cuidado aí para não dar uma ansiedade para tratar assuntos com parentes, com irmãos, papéis, documentos. Bom para iniciativa de temas culturais, estudos, né? Então vale aí um geral para casa 3. Agora, o Marte em Áries em sentido coletivo requer um ponto para iniciativa. É como se ele passasse a marcha, né? Casa 8, Cris, casa 8, questões de uma iniciativa para assuntos íntimos, né? Terapia, parte psicológica, finanças em parceria, finanças a dois, né? Ou alguma questão até para uma iniciativa de algo
de espiritualidade, de algo para autoconhecimento, de algo, né, de tratativas mais do abstrato, né, do emocional, né? Mas explodir com ele, irmãos, calma e elegância, não precisa tanto, né? Então, vale essa questão. É uma posição interessante para lideranças, iniciativas, uma tomada de decisão, passar a marcha, né? O Marte na 8 também tem um quezinho aí do lado íntimo, né? Uma questão íntima para vínculo, relacionamentos, né? Se o Marte está na 8, pode ser um ponto de confidências também, de certa forma, tá? Em relações. Casa 12 também, Marte na 12, Marte na 4, para tratativas familiares, né? Então, Marte em Áries é essa dinâmica, um ponto positivo para algumas iniciativas primordiais, né? Nesse contexto. Um exercício também para lidarmos com tensões de outras pessoas, né? Às vezes um Marte em Áries, ele pode pilhar quem está ao nosso redor e não necessariamente a gente. Então, um exercício de segurar a onda da ansiedade, não entrar na ansiedade dos outros em função de, né? Me segura, né? Aquela pessoa que meio que partisse para cima daqui, me segura, né? Então Marte em Áries às vezes pode dar umas síndromes do me segura, né? Senão eu vou partir para cima. Mas tem um ponto que Marte, por ser regente de Áries, ele pode possibilitar uma melhor iniciativa para objetivos ou às vezes um start de algo que precisa ser feito e realizado, né? Afinal, Marte está no signo domiciliado, então né, o me segura é complicado. Mas o Marte em Áries está no signo domiciliado, então às vezes a iniciativa ela é necessária, ela só precisa ter uma atenção com a ansiedade, né, no sentido de Zolpidem é forte, menino, é forte para dormir. Então o Marte em Áries tem esse contexto aí ao longo da semana. Então vale lembrar que ele esteve em maio de 22, é um ciclo de 2 em 2 anos. Quem tem Marte em Áries está no retorno de Marte, pode ter um tempo novo. Aqui no Brasil tem a curiosidade que vai ter os 30 anos do Ayrton Senna, né? E ele era ariano, esse assunto deve bombar na semana, justamente quando Marte chega a Áries, né? Vai ter revivals, vai ter programas saudando, né? Vai ter ali um celebration, né? Que saúda o nosso tricampeão. Então tem esse tema importante também da tomada de decisão para algo primordial que às vezes ficava sendo adiado, mas um cuidado com a ansiedade e com individualismos também, num sentido geral. Certo? Quarta-feira tem Vênus-Plutão em quadratura. Aí já tem uma certa tensãozinha com desafios de relações, né? Então, quadratura Vênus-Plutão vale uma tensão com certos radicalismos, com certas situações aí de relacionamento. Então, você vê lá, o Vênus a 2 de Touro faz uma linha vermelha com Plutão em Aquário, né? Então, quadratura Vênus-Plutão na quarta-feira, Cris, né? Então, vale um cuidado aí para não agir de uma forma radical, intolerante. É claro que algumas relações que já estão meio ali num limite, elas podem romper se já não tiver muita paciência, se já tiver meio num fio da meada, né? Então, quadratura Vênus-Plutão é um exercício grande de diplomacia e atenção para não agir com radicalismos, com essas questões diante de relacionamento, né? No sentido de posição, opinião, um cuidado aí com uma tendência meio de alguém manipular, achar que alguém quer manipular a gente, ou a gente também, às vezes sem querer, inconscientemente, ter uma posiçãozinha meio emocional, né? Então essa é uma questão. Tem Vênus Plutão lá 3, ele, então aí um cuidado aí com a intensidade da demonstração emocional, né? Tem um certo poder de sedução também, tem uma questão do lado do sondar relações, né? E mandar o primeiro-ministro embora do cargo dele. Bora Portugal melhor. Tá tensa a coisa aí, né? Pode ter um tempo marcante, uma alternância de ciclo aí com a chegada de Marte em Áries, né? Então, de repente, pode desencadear questões aí. E sobre Vênus-Plutão, vale essa atenção. Cuidado aí também para a gente, né, não perceber uns gestos meio
com segundas intenções, uma questão meio do manipular, que às vezes numa tensão Vênus-Plutão a gente pode notar ou de pessoas com a gente, ou até a gente meio ali numa estratégia. Vênus quadratura Plutão tem uma questão desse posicionamento estratégico nas relações e um cuidado também para a gente não radicalizar ou não termos posturas um tanto, né, até sem querer preconceituosas com certas questões, ou até mesmo a gente reagir a preconceitos que envolvam um contexto social, um contexto coletivo também. Tá? Mas vale essa atenção, é um tempo que transforma a postura diante de relações. Plutão não é um planeta associado à transformação, simbolicamente falando, à profundidade. Vênus não é um planeta associado a relações. Então é um indício de algo transformar em certas relações que a gente tem. Isso pode ser no profissional, no familiar, no afetivo ou em vínculos que a gente está aí meio num fio da meada. Né? Então Vênus quadratura Plutão é um sinal de transformação numa postura de relacionamento ou diante de alguma relação que tenha essa iminência de transformar algo, o que esteja com essa necessidade de uma transformação e a gente perceber, desencadear isso ao longo da semana, certo? Quarta-feira também tem lua minguante aquariana, então tem também essa questão da lua minguante em aquário. Lua minguante ela é uma fase meio fim de feira, né? Ela é um fim de ciclo, né? Então, para encerrar assuntos, assuntos que envolvam grupos, né? Às vezes reunião de condomínio pendente que precisa resolver uma coisa, ou no grupo de trabalho, ou com algumas amizades, né? Então, lua minguante tem esse contexto do um certo fim de algo para dar abertura para a lua nova que chegará na outra semana, lua nova taurina. Né? Então, uma lua minguante em aquário dá indício de concluir questões, concluir temas, concluir assuntos, ou um certo fator de, às vezes, encerrar questões materiais, questões que envolvam relações, tratativas que finalizem temas, né? Ou uma transição, um processo de transição com algumas questões que a gente lida também. Né? Então tem essa questão. Na quinta-feira, aí para terminar o céu da semana, a gente tem uma retrogradação chegando que é de Plutão. Caiu, Cris? Voltou? Tá de bem aí? Tá conectada? Então aí falava da lua minguante em aquário para conclusões de assuntos, para resoluções de pendências, né? E nós temos também na quinta-feira retrogradação de Plutão. Plutão fica retrógrado quinta-feira, Plutão está em aquário, né? E tem uma retrogradaçãozinha de Plutão aí na quinta-feira, tá? Agora, a retrogradação de Plutão, gente, calma e elegância, tá? Oi, May! Boa noite pro pessoal que chega. Lu! Bem-vinda também, pessoal aí, assíduo, amizades, amigos aí que nos acompanham, amigas, pessoal à distância de outras nações. Então, gente, Plutão retrógrado a partir de quinta-feira, Plutão estaciona na quarta e retrograda na quinta. Só que o Plutão fica retrógrado até outubro, tá? Então é normal retrogradação. A partir de Júpiter, os planetas ficam quase 4, 5 meses em retrogradação, tá dentro do contexto, tá? Então vale essa lembrança, né? Não priemos cânico por isso, né? Agora, o dia da retrogradação pode dar algumas travadas, algumas lerdezas com andamento de assuntos, né? Mesmo um planeta coletivo como Plutão, que tem retrogradação aí no dia 2 de maio. Então ele vai retrogradar, começa a retrogradar por Aquário no dia 2, né? Você vê lá o movimentozinho ali do Plutão, no dia 2 ele tem um S, né? Então você vê que de quinta para sexta-feira ali, ó, já fica com um S de estacionário para retrógrado, tá? Então ali é um Rzinho depois, tá?
Agora, com a retrogradação de Plutão, a gente pode perceber alternâncias nos assuntos coletivos, né? É, você vai ficar melhor ou... ele vai fazer uma última visita. Não, ele retrograda, mas continua em Aquário, tá, Cris? Ele vai ficar em Capricórnio lá para setembro só. Setembro, outubro, ele faz uma última visita por Capricórnio, tá? O fato do início da semana terem todos os planetas em movimento direto e alguns ficam indicados. Então, Lu, é um sentido interessante para andamento de questões, fluência, né? Direção de assuntos. Pode ser positivo para essa dinâmica de andamento de assuntos e de melhor fluência das questões, tá? Então, isso é um ponto que, por não termos nenhum retrógrado por enquanto, né, dá essa propensão. O Plutão retrograda a partir de quinta-feira, então dá essa tendência de, na quinta, quando ele muda, ele tem a questão do estacionário, ele fica estagnado naquele ponto, naquele grau de Aquário, né? Plutão retrógrado em Aquário, o que aconteceu ano passado? Houve aquele debate da inteligência artificial, de reduzir o uso, né? Então a gente pode perceber aí no semestre, nos próximos meses, debates com as questões da tecnologia, aperfeiçoamento de temas tecnológicos. Boa noite, ô Bira Dias. Então, questões tecnológicas sendo remanejadas. Tem um reposicionamento, digamos, né? Com questões de grupos também, essa tensão aí de Hamas, grupos também de ONGs, né? Então tem fatores que às vezes reposicionam temas associados à área de Aquário, que envolve grupos, no sentido que envolve próprios fatores associados à própria parte tecnológica, temas que envolvam contextos coletivos no sentido de uso ou serviços também, né? Então a gente pode ter essa fluência quando Plutão retrograda por Aquário, nesse contexto do que envolve o coletivo, do que envolve questões de grupo, né? Causas também, de certa forma envolvendo essas pautas, digamos assim. Agora, como quinta-feira ele muda do direto para o retrógrado, né? Então tem um dia estacionário. Então não estranhe-se na quinta alguma coisa dá uma atrasadinha, estagnada, seja nas comunicações, ou seja numa mudança de posicionamento de temas e de assuntos, certo? Então, pessoal, o céu da semana aí, recapitulando, conjunção Marte-Netuno, para quem chegou aí no começo no final da live, no meio da live, né, que requer um desafio com dispersões. Conjunção Marte-Netuno acontece de 2 em 2 anos, né? Teremos Vênus em Touro segunda-feira, começando a semana. Teremos Marte em Áries também, tá? Na terça. Marte em Áries vale uma atenção para não tomarmos decisões por ansiedade, por precipitação, mas também ela é um ingresso de ponto de partida. O Marte em Áries é sempre uma condição de passar a marcha para tomada de decisão de algo importante ao longo da semana. Obrigado você, Ana Martins. Então, acabou o mês de abril, Mini Mônica? Você vê só. Então aí, tempos de Marte em Áries, tempos de Vênus em Touro, que vale um olhar para o consumo, com questões da estética, com questões de coisas que a gente precisa ter diante das necessidades, se é por necessidade ou se é por consumo, né? Mas ao mesmo tempo um Vênus em Touro é convidativo ao paladar, há convites para um almoço, um café, uma integração, né? No sentido aí das questões de temas taurinos, né? Como alimentação, como consumo, que a gente reflete de maneira geral. Ótima semana, Cris! Maio, maio, né? Marte em Áries, né? Vai ser menos turbulento que o abril, sim, né? Mas teremos um Marte em Áries ali, terá suas dinâmicas também, né? O fim de semana aí que chega, a gente tem a conjunção Marte e Netuno, né? Obrigado, Mini Mônica! Super grato pela presença aí na madrugada portuguesa. É isso aí, Eduardo! Palestra, avante palestra, Bubu!
Meu amigo de infância. Então, valeu, Cris, super grato. Se Marte em Áries é melhor que Marte em Peixes, ô Lu? Então, Marte em Áries ele é mais acomodado, ele está domiciliado em Áries, né? Então é melhor. Agora, a questão é que, para quem tem características piscianas, a saída de Marte em Peixes tem o fator da conjunção com Netuno. Então, dá propensão a um novo ciclo, né? Num sentido geral, né? Bom dia, ou seja, é verdade, o teu mês, Ana Martins, muito legal. Então, o Lu, vale essa questão. Marte em Áries tem esse fator dele estar domiciliado, é melhor. Mas como tem Marte em Peixes conjunto a Netuno, a conjunção Marte-Netuno ela é um ciclo de 2 em 2 anos, né? Então ela tem fatores que às vezes marcam posições importantes para quem tem características de peixes, que é o seu caso, né? E para quem tem áreas de peixes importantes no mapa. Então, Marte e Netuno é um ciclo de 2 em 2 anos, então dá um certo start para a área pisciana. Agora, o Marte em Áries, ele é como se aqui marcasse uma transição de questões, né? E depois, quando ele chega a Áries, ele impulsiona o que tem a vir, né? Ele dá a direção para o que foi estabelecido antes, tá? Então tem essa questão. Valeu, Biradia, super grato pela presença. Então, vale esse olhar do ciclo Marte-Netuno, tá? Obrigado, eu sou Patrícia, super grato aí pela presença também, tá? Vênus em Touro chegando, que eu falei para vocês, a Lua minguante em Aquário. A Lua minguante é interessante para finalizar ciclos, questões associadas a grupos, um tempo interessante para tratativas pendentes que precisam de uma solução em grupo também, tá? E a quadratura Vênus-Plutão, que é aquele aspecto desafiador. Obrigado, Ju! Aquele aspecto desafiador no sentido de transformar relações ou mesmo a nossa postura diante de vínculos, seja no profissional, no afetivo, no familiar ou qualquer que seja, e que esteja aí numa necessidade de transformação. Certo? Valeu, querida Mini Mônica, valeu, Ju, Guzmão, Lu, Liberti, super grato pela presença, pessoal que nos assiste. Beatriz, boa noite. Quero desejar aí ótima semana, grato pela presença. Ótima semana a todos, um abraço, tchau!